Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta série de vídeos explorando o Windows 2012. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft, e no tema de hoje falaremos sobre como atualizar o seu controlador domínio 2008 para Server 2012. Bem, para executar essa tarefa, é importante lembrar de alguns passos básicos que devem ser executados no seu servidor atual, no seu controlador domínio atual. Então, a primeira recomendação é que você esteja logado com um usuário que possua privilégios administrativos, para que você tenha total poder para executar essa tarefa. É recomendado que você desinstale temporariamente o seu antivírus, anti-spyware e até firewalls de terceiros. Procure aplicar, pessoal, os últimos updates de segurança para evitar qualquer risco de vulnerabilidade nessa troca, né? E a partir daí você tem que elevar o nível funcional da sua floresta para no mínimo Server 2003. Então lembre-se que essa tarefa você só vai conseguir se você remover os seus controladores de domínio, né, antigos, 2000, né, se tiver algum rodando ainda. E tem que preparar também o esquema da floresta e do domínio, né, para isso. Então lembrem-se que o Active Directory, para ele receber um novo Domain Controller, como nós já vimos em vídeos anteriores, ele precisa ter o seu esquema atualizado com os dados desse novo domínio que vai chegar, desse novo Domain Controller. Então no nosso caso aqui, no Server 2012, nós iremos utilizar o servidor, né, o CD de instalação do servidor 2012, para poder fazer essa atualização. Então, na demonstração, vocês vão poder observar todas essas tarefas passo a passo, ok? Então, vamos começar aqui o nosso teste de migração do Server 2008 para o 2012. Vamos lá. Bem, então aqui, pessoal, como vocês podem observar, vou abrir aqui as propriedades do computador e vejam que nós temos aqui um Server 2008 R2, versão Enterprise, rodando com 64 bits. E este é o servidor que nós vamos transformar em 2012. Ele já é um Domain Controller, né? Então nós temos aqui o Active Directory, com um domínio instituído como green.net. Eu criei aqui inclusive uma URL chamada Logística, com dois usuários, só para a gente poder testar aqui, que é o Joanésio e a Maria de Oliveira. Então esses dois usuários já estão aqui pré-criados no meu domínio. Esse domínio no momento é um domínio 2008 R2 e nós vamos transformar esse Domain Controller em um Domain Controller rodando o Server 2012. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é elevar o nível da floresta para no mínimo Server 2003. Então, para isso, eu vou usar aqui a ferramenta Active Directory Domain Trusts, né, que é o domínio em relações de confiança do AD. E essa floresta, no caso, né, ela no momento está como 2000, mas eu posso levar ela já direto para 2008 R2, porque eu não tenho problema nenhum com versões antigas de Domain Controllers, né? Vale lembrar que no 2003 eu seria impedido de elevar o nível da floresta para 2008 ou 2003 se eu não elevasse primeiro o nível funcional do domínio. No meu caso aqui, o 2008, o que ele faz? Quando você seleciona aqui qualquer nível acima do domínio, ele já eleva tudo, a não ser que haja algum impedimento, tipo um Domain Controller antigo, coisa do tipo. Então ele já faz toda a elevação de uma vez. Eu vou clicar aqui no Raise, vou dar um OK, vou dar um OK novamente. Aqui ele já elevou o nível funcional. Como vocês podem ver, já estamos com o Server 2008 R2. Lembrando que para preparar e fazer a atualização, bastaria que eu tivesse com um nível funcional Server 2003 já seria suficiente. Aqui a gente já elevou para 2008 R2, mesmo porque eu não tenho nenhuma versão anterior aí que seja necessária nesse caso. Vou dar um OK. Muito bem. Então agora eu vou abrir aqui um prompt de comando. E conforme nós dissemos anteriormente, eu vou acessar aqui o D2 pontos, onde eu já coloquei um CD do Server 2012, o DVD já está no meu driver aqui, né? Então aqui eu já tenho acesso ao DVD do Server 2012. Nesse caso aqui, então, eu vou acessar uma pastinha que está aqui na raiz do disco, chamada Suporte. E dentro dessa pastinha tem uma pasta chamada adprep. Aqui dentro eu vou executar o comando adprep espaço forest prep. E ele vai então executar a preparação da floresta.
Bem, aqui ele nos exibe, então, uma mensagem dizendo, né, que o nível funcional tem que estar no minuto 2003 ou posterior, né? Informa aqui que eu tenho que estar com um esquema preparado para isso, para continuar com a operação. Então, e ele diz aqui embaixo para a gente, ó, pressione C e pressione Enter para continuar, né? Ou qualquer outra tecla para parar. Então, vou pressionar aqui o C e vou pressionar o Enter para iniciar a preparação do esquema. Está atualizando aqui o esquema. Está preparando a floresta aqui para receber, né, o nosso novo domínio. Então, está executando aqui a operação. Essa operação pode levar alguns instantes para acontecer, mas no geral não é muito demorado não, como vocês podem observar. Então aqui ele concluiu, pessoal, a primeira etapa, né, que foi a preparação da minha floresta. Agora eu vou repetir o mesmo comando preparando o domínio e também o esquema de GPO para ele poder finalizar a nossa pré-implementação, né? Então eu vou dar agora o dprep espaço, né, barra normal domain prep espaço gp prep para preparar também a GPO. E vou fazer a mesma coisa aqui, vou dar um enter então, né? Bem, aqui como vocês podem observar, a operação foi concluída, né? Ele me retornou mensagem dizendo que a GPO não precisou ser atualizada, né? Porque provavelmente a informação, as suas configurações já estavam atualizadas, então tudo bem, não teve problema. Ele disse que a dprep não tentou reexecutar a operação, não há problema, estamos prontos agora para começar a atualização então do Domain Controller para o Server 2012. Então aqui eu vou digitar exit, né? Vou sair aqui, né? E aí, pessoal, como eu disse, já está no driver o meu DVD do Server 2012. Então, o que eu faço aqui? Aqui mesmo, pela tela, né, pela operação, pelo meu sistema operacional aberto, eu vou executar, né, então, a instalação. Eu inicio aqui a instalação dele, né? Então, vou começar por aqui mesmo. Ele vai identificar que já existe, né, um sistema aqui, óbvio, e com isso ele começa a fazer o processo de atualização. Aqui ele já abre a tela do Server 2012. Eu vou clicar no Install Now e deixo ele executar aqui o processo de instalação. Ele vai botar a máquina e dali partimos para o processo de atualização. Bem, aqui eu vou ser questionado, né, sobre o processo de instalação. Eu posso selecionar aqui para fazer já um acesso online para atualização. No meu caso aqui vou dizer que não, eu não quero, não tem problema nenhum. Ele diz só que vai ficar vulnerável, pode ficar vulnerável, mas não tem problema. Vamos continuar sem o processo de atualização online. Vejam que aqui ele pergunta, pessoal, qual a edição do server que eu quero instalar, né? Eu tenho aqui a versão Standard e a versão Data Center. Como nós já vimos anteriormente, são as versões principais disponíveis agora para o servidor. Eu posso escolher a versão Core ou a versão Gráfica. Vale lembrar que agora é possível converter de um para o outro, né, no meio do caminho. Não precisa mais formatar e reinstalar o sistema operacional. Eu vou escolher aqui a versão gráfica, né, o server com a versão gráfica. Vou dar um avançar. Vou aceitar os termos. E aí eu vou manter aqui o upgrade, né, install. Vou manter os arquivos, configurações. Ele lista aqui algumas questões, tá vendo, de compatibilidades, né, que você pode verificar, né, o que vai afetar aqui no caso, nessas instalações, né. Ok, vou seguir. E ele começa aqui a fazer a instalação e a cópia. Veja que ele não pediu aqui configuração de disco, nada disso, né, pessoal? Então, vou deixar aqui ele copiando agora o processo. Então, essa é a parte um pouco mais demorada, né, para que toda a operação aconteça. Mas após essa parte, basicamente nós não teremos nada tão complicado a ser feito aqui. Ele já vai ter feito toda a cópia para nós aqui. Vamos aguardar agora.
Estamos entrando na fase final, conclusão da instalação. A máquina já bootou. Bem, aqui como vocês podem ver, a gente acabou de inicializar então já com o server 2012. Eu vou efetuar o logon. E aqui a gente já está subindo com o server 2012. Então, quer dizer, acabamos de fazer a troca, acabamos de concluir a migração do nosso domain controller que estava rodando como 2008 R2 para um server 2012 data center nesse caso. Então, aqui a configuração foi 100% feita, acabamos de concluir. E agora já temos o nosso domínio todo atualizado. Bem, pessoal, como vocês podem ver, ele já abriu aqui o Server Manager, já está carregando aqui as configurações do nosso dashboard. Então, basicamente, o sistema já está no ar. Vou mudar aqui para local server. Ele vai carregar as informações do nosso servidor. Então, observem que ele veio aqui como GreenDC1, que era o nome dele, o domínio GreenNet. A configuração toda foi mantida. E aqui eu posso chamar, por exemplo, os usuários e computadores do Active Directory. E como vocês poderão observar aqui, toda a nossa estrutura, inclusive aqui o nosso AU Logística, criado no início do laboratório, e os usuários estão disponíveis. Então é isso, pessoal. Com isso aqui nós concluímos a nossa demonstração sobre a atualização de um server 2008 R2 para um server 2012. Até mais!